Muito bem-vindos ao APC mais uma vez. Hoje, oferecimento da Pirovani, nós vamos levar vocês para conhecer um dos BMWs mais raros modernos à venda no Brasil. O BMW M6. Vocês já devem ter nos visto gravando o Gran Coupé, a versão sedã desse carro. O que nós temos aqui é o original, o design inicial, o cupezão, tá? Bora lá que eu vou levar vocês a andarem com o carro, depois a gente vai estacionar e eu vou levar vocês para conhecer todos os detalhes possíveis e imagináveis do M6 Coupé. Mais um vídeo cortesia dos nossos amigos da Pirovani. Vocês já devem ter visto a gente andando na M6 Gran Coupé. Hoje chegou o dia de eu falar para vocês um pouco do M6 Coupé. Sim, meus amigos, isso aqui é um carro muito raro, tá? Especialmente aqui no Brasil. Apenas 25 unidades vieram. Mas bom, sem muito mais delongas, vamos andar com o carro. Chave de presença, pé no freio e a gente liga o M6, tá? M6 versão Coupé, apenas duas portas, um legítimo GT, tá? Ele é um 2+2, ele não é um carro com o mesmo espaço interno do M6 Gran Coupé, como vocês podem bem imaginar, né? Começar andando com o carro, vamos lá. Esse é um carro que você regula a resposta do motor, da suspensão, do volante e do câmbio, tá? Temos três ajustes, né, entre o modo eficiente, conforto e Sport Plus, tá? Para esses três parâmetros. E o câmbio, dupla embreagem de 7 marchas, tem 3 velocidades para você escolher. Então eu vou começar andando com a suspensão no modo Comfort, final, estamos num ciclo urbano. O motor eu vou deixar no modo Efficient, e o volante no modo Comfort e o câmbio no modo mais leve, só para a gente começar a trafegar, tá? A história é a seguinte, meus amigos, isso não é um carro leve, isso não é um carro pequeno, esse carro não é um concorrente de proposta, nem mesmo com o M4, tá? Mas qual que é o grande contexto das coisas aqui? Esse era o máximo de esportividade que a BMW podia te oferecer em meados de até 2017 aqui para o Brasil. Depois que a versão Gran Coupé chegou, a versão original Coupé, ela meio que parou de ser trazida. São, como eu falei, pouco mais de 20 unidades, 25 unidades segundo o William, tá? Mas o que você tem é uma categoria de carro muito assim, que existe muita confusão sobre a proposta de um carro desses, né? Mas isso é um carro esportivo puro, afiado, para você comer a serra, para usar no track day, ou isso é um carro para te levar por longas distâncias, num luxo muito grande, com um belo motor e belo câmbio? Eu diria que quando o assunto é BMW, a BMW dá uma embaralhada na proposta desse carro, porque ao mesmo tempo que ela é hiper refinada por dentro, é um carro, acredita em mim, nada na época da BMW, tirando o Série 7, tinha o conforto e o acabamento desse carro. Aí nós tocamos num assunto delicado, o conforto. Esse carro, ele é duro, com a suspensão no modo Efficient, no modo Comfort, não. Tô até pegando essa rua bem esburacada para vocês terem noção do que nós estamos falando, tá? Mas na hora que você começa a querer explorar esse carro, as dimensões dele se fazem evidentes. E aí, por exemplo, que na proposta Coupé esportivo, que o M4 é um produto bem diferente. O M4 sim é um carro puramente esporte. Só que a BMW, como sempre foi, né? Um baita senso de humor em todos os carros. BMW que se preze tem que ser arisca, né? Ela tem que ter mais esportividade. E é nessa hora que as coisas ficam muito, mas muito intrigantes mesmo, tá? Porque ao mesmo tempo que esse carro é extremamente agressivo, eu tenho uma teoria que essa geração de M5, M6 Coupé e M6 Gran Coupé é uma das mais perigosas já fabricadas. Por quê? Porque o carro, vamos lá, estamos falando de 560 cavalos para 69,4 kg de torque. Só que tudo isso vai para trás lá nas rodas traseiras. Não é um carro tração integral. Então o carro briga muito por tração, só que a maneira como ele briga não é exatamente uma coisa que ele está te avisando: oi, tudo bem, eu estou precisando tracionar. Não é à toa que muitas pessoas se envolveram em acidentes com esses carros. Quando eles soltam, eles simplesmente soltam. Mas tem diferenças entre esse carro e o M6 Gran Coupé? Claro, dimensões. Esse carro é mais ou menos 50, 60 quilos mais leve do que um M6 Gran Coupé. Ele é um carro mais baixo, ele é um carro menos comprido. E você sente isso na proposta dela, tá? E a melhor maneira de explicar isso para vocês é mostrar um pouquinho do que ela é capaz, tá? Então, vamos lá. Como manda o figurino BMW,
vou botar o volante no modo Sport Plus, automaticamente fica bem pesado, eu diria até que um pouco artificial para o meu gosto, eu diria que a calibragem do Sport é a medida certa. Os amortecedores, vou botar ele no modo Sport também, mas o motor, vamos lá, o motor é intrigante porque tem a resposta do Sport Plus. Isso é um dos carros com a resposta mais rápida que eu conheço. O William, na época do M6 Gran Coupé, até reclamou, ó, acelerador BMW, meus amigos. Mas a questão é a seguinte, o eixo dianteiro desse carro ainda é muito bom. Tem uma coisa que a BMW faz, e faz muito bem, é a questão de como o que você faz aqui no volante é traduzido no eixo dianteiro. Nisso, a BMW, a meu ver, ainda é o padrão de mercado, ainda é a marca a ser perseguida quando o assunto é esse aspecto. Porém, você sente a principal diferença desse carro para o M6 Gran Coupé, tá justamente o carro parece estar o tempo inteiro mais na tua mão. Primeiro, você se sente mais no chão, você se sente mais na esportividade, só que é muito mais movimentado. Você nota que o carro está constantemente te dando sinais. Esse é um daqueles carros, meus amigos, que apesar dele ser hiper moderno, ele tem muito resquício de uma certa agressividade de outra hora, de uma outra era. Hoje, esses carros, esse carro especificamente, e os seus irmãos dentro da linha, estou falando de M5, do M6 Gran Coupé, foram a razão, a meu ver, da tração integral fazer muito sentido. Foi quando eu comecei a experimentar esses carros que eu pensava comigo, cara, não faz mais. O carro tem mais de 1.800 kg, 70 kg de torque na roda traseira. Tudo bem, a BMW fala 0 a 100 em 4,2 segundos. Esse carro, sem limitador de velocidade, ele tranquilamente passa dos 315 km por hora. Tá? Esse carro, essa unidade específica que está lá no Diogo para vender, lá na Pirovani, pertence a um grande amigo meu, um cara que tem um carinho muito especial. E ele sabe customizar o carro, ele sabe deixar o carro do jeito dele. Botou pneu mais borrachudo. Mas o ponto é, o melhor recado que eu dou para todo mundo sobre um carro desse é: você tem que respeitar o pedal direito. Não é um carro que você entra e você sai botando o pé no chão, pé no assoalho. Tá? É uma entrega tão diferente do que foi a geração V10 que veio antes dele, mas ao mesmo tempo é tão mais forte essa sensação de torque. E o tempo inteiro o controle de tração vai trabalhar. Se você pega um motor cheio aqui, ó, 3.000 RPMs, é bizonho o que o carro já está respondendo. Até com o acelerador no modo Sport é um pouquinho desagradável. Entendeu? Para uso urbano eu diria que é inviável. Eu gosto do visual desse carro, acho esse carro muito atemporal. Eu acho que ele não tem aquele fenômeno de... Sabe aquele... Desculpa a metáfora meio esquisita, mas sabe aquela mulher muito bonita que ganha uns quilinhos a mais? É como eu vejo o M6 Gran Coupé. Esse carro não tem isso. Esse carro é na medida certa, é o tamanho certo, é o design. Só que é o tempo inteiro querendo te matar. Não é um carro que eu brinco que é para desavisados. Ah, mas Corne é um CD, é um baita GTzão, grandão, pesado. Como assim você está falando que esse carro não é um carro para pessoas desavisadas? Meu, esse é um carro que eu não tenho coragem de desligar o controle de tração. Ah, porque você não sabe segurar o carro no limite, Corne? Não, pelo contrário, é porque eu não sei o que ele vai passar no limite. Ele é muito rápido, com o motor cheio. E aqui, é o que eu falo, você tem que apontar, confiar no brilhantismo do chassi BMW. Apoiou, meu, reta, dá pé, freio de cerâmica. Freia muito bem, né, meus amigos? Acho que é uma coisa tão doida. A gente entrou até no modo que ela acha que alguma coisa de errado vai acontecer. Mas por um tamanho de um carro desse, você ter os freios de cerâmica que são mais leves, tem uma capacidade de refrigeração maior, simplesmente sensacional. Câmbio DCT de 7 marchas da BMW. Sentiremos saudades, tá? Hoje o ZF8 é sublime, é sensacional, uma baita caixa, mas não tem exatamente essa animosidade, essa fatiadinha, especialmente no modo 3 de condução, que é como a gente fez esse último trajeto. Mas é isso, gente. É até um carro que, pro perfil GT, por exemplo, você dirige um Aston Martin. Ah, mas Aston Martin é concorrente desse carro? Eu diria que sim. Um Aston Martin, por exemplo, um DB9, ou um Virage, ou DBS,
ou um Bentley Continental. Putz, por incrível que pareça, são carros mais luxuosos, carros mais confortáveis, sem tanta essa esportividade. Mas essa é a interpretação da BMW desse tema. E o que eu vou dizer para vocês? É um carro que, por mais perigoso que seja, eu tenho a sensação do seguinte: você vai sempre se sentir desafiado. Esse carro, a curva de aprendizado é muito íngreme. Ou seja, você vai demorar muito tempo para começar a enjoar dele. E isso vai fazer muito sentido para quem está procurando um carro desse. Meu único aconselhamento é: o carro é raro, é bonito, é bom, é confortável para longas distâncias, a suspensão no modo efficient dá para usar. Só que na hora que você for se divertir, meus amigos, até pegar muito a mão, anda com tudo ligado e seja linear no acelerador, porque senão ela vai morder e ela não vai te avisar, especialmente quando o pneu estiver frio, aquele momento que o motor esquentou, mas que o pneu ainda não pegou temperatura. Essa é a hora que esse carro pode morder você e te machucar. Mas se você souber respeitar a máquina, que automóvel? Que automóvel? É um GT com direção de carro esporte. Bom, vou fazer o seguinte, agora nós vamos lá para fora, porque eu vou mostrar para vocês em primeira pessoa tudo isso aqui que é o M6 Coupé. Vamos lá, meus amigos, acho que não há ângulo melhor para começar esse vídeo do que este aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Nós temos aqui o M6 Coupé. Vejam bem a diferença no 3/4 aí da parte traseira. Você pode ver, é muito mais uniforme, né? Muito mais assim, condizente com o design original do carro. A traseira, vocês podem ver, ela não muda muito em relação à versão Gran Coupé. Tá? Mas a principal diferença justamente está na altura geral do carro em relação ao chão. Vocês podem ver que ela tem uma silhueta muito mais baixa de maneira geral. E obviamente o peso, né? Esse carro ele tem mais ou menos 50, 60 quilos a menos do que a versão Gran Coupé. Assim como a Gran Coupé, nós temos o teto em fibra de carbono. Você sempre nos pergunta, mas para que serve isso? Justamente para você tirar a massa do carro do ponto mais alto. Quando você tem esse teto com o composto de fibra de carbono, o centro de gravidade do carro fica todo deslocado um pouquinho mais para baixo. Aliás, essa é uma das coisas mais doidas. Dirigindo M5, M6 Gran Coupé e M6 é aquela coisa que nenhum teste de internet, nenhuma revista consegue traduzir da maneira adequada, mas é efetivamente notável a diferença de como esse carro tem um comportamento dinâmico mais agressivo do que os outros irmãos que usam o mesmo motor, certo? Como nós comentamos com vocês, esse carro tem freios com composto de carbono cerâmica. Qual que é o papel deles? Dissipar calor de maneira mais eficiente e, obviamente, menos massa rodante, né? A relação é, para cada 1 kg a menos de massa rodante, seria equivalente no total dinâmico do carro cerca de 3 a 4 quilos a menos de massa suspensa, ou seja, faz uma diferença muito grande. Bom, uma das coisas mais legais é o motor, certo? Aqui nós temos um 4.4 V8 biturbo. E obviamente, como todo BMW que se preze ultimamente, é basicamente o mesmo coração que está no M1. É basicamente o mesmo motor que hoje está no M5, F90, no M8 e no M8 Gran Coupé. Na realidade, eu vou dizer sincero, eu acho que a BMW usou o artefato de marketing de chamar a nova Série 8. A nova Série 8 é basicamente a continuidade do antigo Série 6, né? Chave de presença, você não precisa botá-la no contato, basta entrar, pisar no freio e apertar o start stop que o carro liga. Vamos mostrar para vocês um pouquinho do motor dela. Como é que você abre? São duas puxadas na manopla e aí a gente tem acesso ao coração do M6 Coupé. E aí está, como vocês podem ver, é bastante similar até mesmo com as imagens daquele M5 F90 que nós fizemos. O card está aparecendo aí na tela, com nossos amigos da Pirovani. É o mesmo coração, 560 cavalos para 69,4 kg de torque. Bom, obviamente, toda vez que vocês consultam o nosso programa, vocês estão interessados em saber quanto que vale um brinquedo desse, né? Mas não só isso.
Esse carro está anunciado no estoque dos nossos amigos da Pirovani, tá? Eu, inclusive, atesto a procedência desse carro por conhecer muito bem o antigo dono do carro. Mas aí na tela vocês podem ver uma cotação de seguro para o M6 Gran Coupé. Para o M6, feita pelos nossos amigos da Franqueira Corretora de Seguros, tá? Aí vocês podem ter uma noção de valores. Porque eu vou te falar uma coisa, é um preço muito parecido, muito próximo do M4. Vamos levar em conta questões de propostas. Se eu tivesse que viajar por longas distâncias, cobrir longas horas de estrada, esse carro é mais adequado do que um M4. E eu vou explicar por quê quando a gente entrar a bordo dele agora. Bom, vamos começar do começo, né? Logo que você entra, você é brindado com a cabine que, na minha opinião, é a melhor construção esportiva que a BMW oferecia na época, tá? Então, como eu disse para vocês, chave de presença, pisou no freio, o carro ligou, tá? A questão é o seguinte, os mimos a bordo dessa unidade do M6 não há nada mais simples aqui. A BMW realmente colocou o máximo que ela poderia. Então, uma coisa muito legal. Estão vendo isso aqui? Full leather. Porsche 992. Mandou um abraço nessa hora, né? Cadê o full leather, né? Mas equipamento padrão, tá? Coluna A em Alcantara, teto em Alcantara e a coluna C também é Alcantara, meus amigos. Bom, o couro que está aqui é um couro distinto, não é um couro típico dos produtos de entrada da BMW, é um couro muito mais macio, muito mais refinado. Se não me engano é o couro Napa, né, que eles chamam. Mas para vocês terem uma ideia, é o que eu brinco, né, um couro dessa cor tá nesse estado é sinal que a pessoa que era dona do carro não era porca, né. Mas além disso, você tem acabamentos em fibra de carbono para todos os lados. O sistema de som desse carro, inclusive, é o Bang Olufsen também. Surround da melhor espécie possível e imaginável, né? Bom, você está aqui. Essa é a visão que vocês têm a bordo do M6 Gran Coupé, a bordo do M6 Coupé, tá? Como vocês podem ver, aqui no console é onde a gente regula todas as funções. Então, por exemplo, aqui eu vou ter resposta do volante. Você vai ter os modos Comfort, Sport, Sport Plus. Ele vai enrijecendo. Não necessariamente é uma coisa natural, tá, gente? Eu vou ser sincero que esse volante você pode até deixar no modo Comfort, que o feedback é basicamente o mesmo. Você tem o mesmo nível de sensação do que acontece com o carro, com a única diferença da rigidez, tá? Aí nós temos amortecedor, também, calibragens de Comfort, Sport, Sport Plus. Duvido você usar qualquer coisa fora do Comfort, no máximo um Sport, dependendo de uma estrada. E obviamente o mapa do motor, mas que no caso desse carro trabalha essencialmente a resposta do acelerador, fica tudo mais arisco, né? Aqui é um câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, tem 3 níveis de velocidade, né? Se você prestar atenção, aqui eu tô com o carro no parking, então ó, vou botar aqui para vocês verem, ó, percebam, ele vai aumentando o nível de velocidade. A coisa engraçada é que é uma herança antiga da BMW, né? Desde a época dos SMGs, né? Como é que você bota esse carro para funcionar? Você está aqui, manopla parada, puxou o freio de mão. Bom, você quer sair com o carro? Se você cutucar uma vez para a direita, ele entra no modo Drive. Se você quiser trocas manuais, você aperta mais uma vez. Você pode usar tanto as borboletas atrás do volante, como para cima e para trás no câmbio, né? Aí você precisa botar na ré. É aí que é engraçado, porque a ré é que nem no antigo SMG, quase como se fosse um engate manual mesmo, né? Aí você tem todo o iDrive, nessa época também é o mais completo que a BMW tem para oferecer, com informações sobre o veículo, então não é tão completo como hoje em dia, mas gente, tem tudo. Conexão via Bluetooth para o teu celular, fonte de áudio MP3, gente, não falta nada, tá? Mas eu gosto exatamente disso, tudo couro, gente, tudo couro. Poderia falar para vocês de espaço no banco traseiro, mas acho que a essa altura já está bem claro que ela é um 2+2. Se você tiver um filho pequeno, talvez você consiga até 5, 6 aninhos de idade, vai confortável, não é um lugar para um adulto passar tempo, tá? Se você precisa levar 4 adultos, você vai de M6 Gran Coupé. Só que esse carro tem umas coisas muito bacanas também, né? Por exemplo, aqui a gente tem os assistentes, por exemplo, tipo um Distronic. Ele vai te avisar, ó,
Aviso de colisão. Então, por exemplo, se você quiser entender o que está acontecendo com o carro, com que frequência, com que intensidade você quer que ele te avise. Aí você tem também o Lane Assist, ou seja, ele vai ficar te avisando se você está dentro da faixa o tempo inteiro, com aquelas vibrações insuportáveis no volante. E aí tem uma coisa legal. O terceiro botão aqui é o Night View, que é justamente para você dirigir à noite. Ele vai ligar a câmera de visão noturna, muito bacana mesmo. Esses são os acessórios até que me surpreenderam. Se não me engano, o M6 Gran Coupé também tem esses acessórios, mas sempre intrigante ver como esse carro tem um perfil estradeiro. A cabine é hiper arejada, com bastante espaço para a cabeça, gente. Um senhor automóvel mesmo. Acho que a única recomendação não é um carro para desavisados. Você precisa ter muita sensibilidade de volante, entender o que está acontecendo, lembrar que ele é um carro grande e que quando ele quer soltar, ele vai soltar sem dó. Essa é a palavra mágica aqui que você deixa ligada. Ele tem o M-Dynamic Mode, como vocês sabem, que basicamente o que o M-Dynamic Mode faz, né? Ele te dá um estágio meio que intermediário. Ele não te deixa completamente sozinho. Ele não desliga completamente a tração, não desliga completamente a estabilidade. Mas quando você aperta e segura por 5 segundos, daqui a pouco ela vai me avisar da loucura que eu estou querendo fazer. E aí, não é nem aqui, ó. Aqui mesmo ela já avisou. Se você apertar e segurar por 5 segundos, ela vai deixar bem claro que você está sozinho. Você vai rodar e aí você vai ver como as coisas podem ficar cabeludas muito rápidas. Mas, meus amigos, a gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mostrar para vocês sobre o M6 Coupé, que é um carro que é raro no Brasil, raríssimo, mas acho que é o BMW moderno mais raro atualmente por aqui. Bom, meus amigos, se você nos conheceu agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like se gostou do vídeo, nos ajuda bastante a crescer e vocês não perderem tudo de novo. Ativa a notificação nos sininhos e nessa tela final vocês podem ver o vídeo da M6 Gran Coupé que nós fizemos na madrugada com nossos amigos da Pirovani Import e do MG GT 4Door.